Olá galera, tudo bem? Eu sou o Dr. Nilderlan Lino, sou médico ortopedista, intervencionista em dor e ecografista musculoesquelético. Hoje eu queria falar aqui para vocês sobre uma questão que é muito importante no começo do ano. Falar sobre mochilas. Então, você aí que tem filhos, você que tem sobrinhos ou é responsável por alguma criança, tem sempre essa dúvida sobre mochila. Então, nessa fase da criança, principalmente as crianças menores, há uma pergunta muito importante aos médicos, se a mochila prejudica a coluna. Então, vejamos, nós estamos lidando com colunas ainda imaturas. E quando você submete colunas imaturas a uma sobrecarga, você pode levar a dores musculoesqueléticas. Os principais problemas com relação à mochila são a questão da postura viciosa. Então, assim, o excesso de peso com uma mochila mal indicada, uma mochila com excesso, ela pode levar a dores cervicais, dores na coluna torácica, e isso acarretar no futuro problemas na coluna vertebral. Então, crianças que carregam peso exagerado, elas são candidatas a ter uma coluna doente no futuro. Então, está na hora de você, pai, prestar atenção e fazer o que é correto. Eu vou dar aqui algumas dicas de como você orientar o seu filho a não ter problema na coluna. Outra pergunta muito importante é, doutor, qual é o peso ideal que a mochila do meu filho ele deve carregar? Os trabalhos mostram que a gente divide por faixa etária. Então, as crianças menores, normalmente o seu filho começa a ir para a escola de 3 a 4 anos, e essas crianças menores, dos 3 a 4 anos até a criança com 7 anos, o ideal é que a gente coloque na mochila dos nossos filhos até 5% do seu peso. Então, olha só, 5% do peso em crianças menores. Já uma criança um pouco maior, uma criança de 10 anos, mais ou menos, a gente já pode botar um pouquinho mais de peso, 10% apenas. Então, veja bem, uma criança que tem 30 quilos só pode levar 3 quilos na mochila. 10%, lembre disso, tá? Então, assim, passou dessa carga, você está começando a dar sobrecarga na coluna e isso pode levar a problemas. Uma questão muito importante, as pessoas perguntam muito para mim, vem no consultório dizer, doutor, esse peso exagerado na mochila vai dar escoliose no meu filho? É uma questão que alguns médicos se equivocam e na cabeça dos pais ficam esse questionamento. Não, a escoliose não é uma doença adquirida por conta de excesso de peso. O que acontece a escoliose é genética, tá? Tem um componente genético. O que acontece você vai piorar o problema, se o seu filho já tiver escoliose, vai piorar, e se ele não tiver escoliose, você vai dar uma questão postural no seu filho. E aquela questão de inadequação postural pode levar a dores ligamentares, dores musculares, e isso pode acarretar problemas no momento e problemas futuros para o seu filho. Eu queria falar sobre os principais erros no uso de mochilas e como identificar. Então, assim, a mochila do seu filho tem que ser muito bem vista, tá? Principalmente na hora de carregar. Tem menino que gosta de ir para a escola com a mochila só de um lado só. Então, assim, aquela criança que gosta de ir com aquela mochila de um lado só, você tem que desconversar e tentar persuadir o seu filho a não fazer isso. Mochila de um lado só não é legal. Outra coisa, observar, a mochila ela tem que ficar no nível da cintura. Tem criança que deixa a alça muito frouxa e a mochila desce e vai lá pegando na coxa. Também não é aconselhável, tá? Então você tem que ter muito cuidado quando seu filho sai de casa para você ter uma noção se ele está usando a mochila corretamente ou não. As alças têm que ser muito bem reguladas, essas alças aqui tem que ficar justo, tá? E tem que ter essa alça de cintura. Essa alça de cintura, ela tem que ser regulável e tem que ser apertada de tal forma que não incomode o seu filho, mas que essa mochila, a parte de trás, fique justaposta
na região dorsal e que não passe da cintura. Por quê? Porque se ela não tiver essa alça central e ela ficar muito para trás, ela vai mudar o centro de gravidade da criança e vai causar dor. Então, como escolher a mochila? Preste bem atenção para não cair na conversa de vendedor. Quando você vai indo com a criança, evite ir comprar mochila com criança, para começar. Quando você vai com a criança no estabelecimento, onde vende as mochilas, o que seu filho quer? A mochila que tem um desenho do Batman, a mochila que tem um desenho do Superman, as meninas querem mochila que tenha unicórnio e assim por diante. Óbvio, isso é normal, as crianças têm os seus desejos, ver os coleguinhas, isso é super normal. Mas o pai não pode cair nessa. A mochila tem que ser escolhida de uma maneira adequada. A mochila tem que ser leve, tem que ter tiras ajustáveis nos ombros, tem que ter tira abdominal, tá? Para fazer o ajuste abdominal e de preferência uma que já tenha rodinha, que se precisar a rodinha vai ser utilizada, tá? E a maneira correta de utilizar a mochila, doutor? Eu já falei, vou dar outras dicas, tá? Carregar a mochila sempre com 2 tiras bem ajustáveis, tá? Alcolchoadas as mochilas. A tira da cintura abdominal é importantíssima para distribuir esse peso mais para a região da bacia, da pelve, do que para a coluna, e não modificar o centro de gravidade. Então essa tem que ter a tira no meio, tá? As 2 tiras que pegam nos ombros, ajustáveis, e a tira no meio. Todas essas têm que ser alcolchoadas e com apertos, para que ela possa ficar bem justapostas. E tenha a mochila justa na parte de trás da coluna, tá? A mochila tem que literalmente vestir a criança, tá? Com relação ao uso de rodinhas, crianças já diagnosticadas com escoliose na primeira infância, na segunda infância, ou já na pré-adolescência e na adolescência, uso de rodinhas. As crianças, por fazer parte de grupos sociais, que a escola é um grupo social muito importante, elas costumam levar muito em consideração a opinião das outras crianças. Então, a maioria das crianças tem receio de usar a rodinha, porque a rodinha parece uma coisa de que você não está adaptado ao grupo. Então, as outras começam a zoar, fazer bullying, tirar onda, e o seu filho vai ser resistente à rodinha. Mas você preste atenção, a rodinha é muito importante para alguns casos. No caso onde você tem já a escoliose diagnosticada, nos casos onde realmente a criança precisa levar um pouco mais de livro, é exigência do corpo docente da escola e é necessário aquilo, então você pesou, vamos lá, uma criança de 30 quilos, você pesou a mochila está dando 6 quilos, passou dos 10% que a gente tinha combinado. Rodinha, é o jeito. Então, não submeta seu filho a um excesso de peso para agradá-lo, porque no futuro vai sobrar para você. Então, eu recomendo que sempre você tenha essa atenção com o peso da criança, tá? Sabe o peso da criança? Vamos lá. Se o seu filho tiver 30 quilos, só pode levar 3 quilos, se já for uma criança maiorzinha. Como eu disse, uma criança de 7 anos, 6 anos, apenas 5%. Então, seria 1,5 kg uma criança de 30 quilos. Então, tenha muito cuidado. Atenção, mochila prejudica a sua coluna, a coluna do seu filho. Mochila não causa escoliose. Mochila leva a piora da escoliose, piora dos quadros álgicos, e eu peço que você tenha muita atenção, ok? Ir para a escola é uma maravilha, eu sempre gostei muito de ir para a escola. Estimule seu filho a estudar sempre, mas com atenção para não ter problemas de saúde. Um grande abraço, fique com Deus.